Fala galera, tudo bem por aí? Fernando aqui da Tecnacar Mecânica Automotiva. Pra quê? Mais vídeos de mecânica, né pessoal? Muito mais dicas aí, hoje a casa bem movimentada, como sempre, né? Às vezes estamos no começo do ano, o movimento é bem grande também. Procura, tem gente que ainda tá saindo de férias, né? Se programando aí. E também deixando o carro em dia para um novo ano, né? Fazendo revisões e tudo mais. Tá joia? Hoje tem bastante dicas de alguns itens que a gente ainda não tinha citado em outros vídeos. E sem nenhuma enrolação, começando aqui, ó. Fiesta Zetec Rocan. Recebemos hoje para fazer uma análise no sistema Undercar, tá bom? Aqui na parte de baixo, né? Parte de freio, suspensões. Esse cliente específico, pessoal, ele fez uma manutenção, fez uma intervenção no outro local, né? De confiança também, tudo certo. Mas ele continua com barulho, tá? Então ele decidiu ter uma segunda opinião aí. Isso aí é válido, né? Para ter certeza se o orçamento tá certo, né? Todos erramos, né, pessoal? É bacana poder ter opções de fazer, de tirar uma segunda opinião. Então ele alega barulho quando ele passa em buraco e tudo mais. Porém, pessoal, olha que legal. Estamos aqui analisando alguns itens, né? E praticamente a suspensão está em ordem. Nós temos aqui, ó, o braço oscilante, também conhecido como bandeja, tá bom? Não tem folga. Não tem folga na bucha dianteira da bandeja dianteira. Não tem folga na bucha traseira da bandeja dianteira. Não tem folga no pivô. Não achamos nenhum tipo de folga na fixação do amortecedor. Inclusive o amortecedor é novo e está em ordem. Tudo bem apertado, tudo certinho. Então, ó, não foi uma manutenção mal feita não, tá bom? Talvez algum detalhezinho que ainda não achou. O Mike verificando aqui todos os itens dos dois lados, tudo ok. Não achamos coifa rasgada, tá bem bacana a suspensão, tanto dianteira quanto traseira. Só que tem algum detalhezinho, tá? Que a gente conseguiu ouvir nos testes aí, que precisa verificar. Então nesse caso, pessoal, não é porque é suspensão, você aí que trabalha só com suspensão e freio, não é um serviço mais simples do que a mecânica geral. Também é complicado, necessita de conhecimento e também dá trabalho, né? Aqui bem provável que a gente vai ter que desmontar. Pelo menos remover aqui a roda, remover a torre aqui onde fica o amortecedor, verificar a haste, o coxim superior fora, né? Em bancada nós vamos verificar também, ó, já removeu as bieletas para verificação. Então não pode ter preguiça, não pode ter dó, tem que desmontar mesmo para ter certeza. Lembrando, como a gente diz em alguns vídeos aí, sistema Undercar, ele compromete demais a segurança. Então, se isso aqui não está em ordem, pessoal, o carro não tem condições de rodar. Se tiver risco de quebrar uma peça e tudo mais, o veículo pode sofrer um acidente, tá? Não tem como dizer de outra forma. Então, vamos tomar cuidado aí, técnicos também, em fazer manutenção. Então, talvez a gente vai ter que tirar o coxim superior, verificar tudo certinho. Hoje também aqui, ó, recebemos um Peugeot, né, para fazer. Acho que ele até apareceu no último vídeo. E achamos aqui alguns itens para fazer manutenção. Um deles foi substituição da embreagem, tá bom? Então tirou aqui, ó, caixa de câmbio manual, né? Transmissão manual, precisa remover. Motor precisa ficar apoiado. E olha aqui, ó, já recebeu, ó, um kit, né, de embreagem que contém platô e o disco já está instalado aqui, que o Ronaldão tá todo vapor. Foi feito um serviço de retífica no volante, medição, né, na espessura e retífica, por ele ficar espelhado, né, ele é bem parecido com um disco de freio aqui, ó. Se ele ficar espelhado assim, ó, não é correto eu instalar um kit de embreagem novo, né, um disco novo, tá? Isso aqui pode vir a polir o disco, né, envidrar, né, também é um termo conhecido, e vir a dar trepidações na hora de eu sair, em primeira marcha principalmente. Ele pode ficar trepidando a embreagem, isso não é legal. Então a gente tem esse cuidado de fazer também uma retífica no volante padrão, né? Um serviço padrão. Então aqui já está fazendo a montagem, tá bom? Utilizando o torque sempre, né, pessoal? Aqui, ó, nós temos, vamos deixar a dica também. Para esse Peugeot aqui, motor 1.4, ele vai torque no volante do motor 67 newtons, que dá aproximadamente 6,5 kg, aproximadamente. E temos aqui, ó, nos parafusos do platô com o volante do motor, também um torque. Quanto que é o torque aqui, Ronaldão? Isso aqui é 2 kg. 2 kg, ó. Para quem ouviu uma voz aí conhecida, Ronaldão. Beleza, e aí, Ronaldão? Pessoal, tudo bem? 2 kg e
2 quilos redondinho. 2 quilos redondo, tá? Então consultou ou lá, 20 newtons, né? 20 newtons ou bem próximo de 2 quilos, tá? Se a gente for converter aí as tabelas. Então já tá torqueando aí, todo vapor, fazendo a montagem. E padrão, né, gente? Tem que utilizar aí ferramenta para fazer um serviço importante desse. Não pode ser de outra forma, tem que ser da maneira correta. Tá bom? Temos alguns outros serviços que estão fazendo diagnóstico. Aqui no caso, a Saveiro do Adalto, um grande amigo nosso também. Esse aqui acabou de chegar, não deu tempo ainda de começar o diagnóstico, mas ele já tem um sintoma, que é motor EA111 é conhecido, hein, pessoal? Luz de óleo acendendo lá dentro, tá? A luz de pressão de óleo acende lá no quadro de instrumentos, o que pode indicar uma falta de pressão de óleo. O que, por observação, esse motor tem uma característica, né? Alguns deles aí, dessa geração, deram problema, componentes internos aí, até podemos dizer o projeto dele ocasionou isso. Eles deram problema de pressão de óleo. Se alguém quiser saber mais o porquê, detalhadamente, deu esse problema na época e tudo mais, a gente pode falar também. Mas também podemos ter um problema elétrico, não é? Esse carro, ele vai um interruptor de pressão de óleo. Interruptor por quê? Não é bem um sensor que vê a pressão do óleo exatamente, mas se existe acima de 1,5 bar de pressão, o interruptor desliga aquela lâmpada lá, ó, nós temos que fica no painel, que é a lâmpadazinha com símbolo de óleo mesmo, e indica para o condutor que tem pressão de óleo, pelo menos a pressão mínima para ele funcionar. Já quando ele entra em funcionamento e essa luz não apaga, né, mesmo que alguns segundos acesa, e depois não apaga, aí eu posso ter um problema de pressão de óleo, mas eu também posso ter um problema no interruptor, tá bom? Nós não desmontamos ainda, não vai dar para mostrar, mas qual que é o procedimento aqui, tá? Se couber no próximo vídeo eu mostro fazendo o teste. Remover o interruptor de pressão do óleo, né? O pessoal chama de cebolinha, tá? Tem esse apelido também, mas é um interruptor. Instala o manômetro de pressão de óleo e deixa o veículo aquecer, tá? Uma dica aí para os técnicos: sempre que eu for testar a pressão de óleo, lógico, eu deixo o motor esfriar para eu não me queimar ali enquanto eu manuseio, né, a ferramenta no motor. Depois eu ligo o veículo com a ferramenta e deixo ele aquecer a temperatura de trabalho. O manual pede para ele ligar, né? Se o sistema de arrefecimento tiver tudo certo, pede para ele ligar a ventoinha 2 vezes, né? Observar, ou com o scanner ver a temperatura de trabalho. E aí sim eu confiro no manômetro, tá? Porque quando o óleo está frio, a viscosidade é um pouco maior. Isso é característica dos lubrificantes aí, desse motor também. E quando ele aquece, ele perde um pouco de viscosidade, ele fica mais fino. Aí a pressão do óleo cai um pouco. Mas tem que ficar dentro do limite que esse motor, ou qualquer outro que você esteja testando, tem que ficar dentro do limite especificado. Tá? Se você não souber, de novo, aí a dica do Dr. IE, tem a especificação de todos os motores nacionais, importados também. Se não tiver lá no catálogo, tem o chat, você consulta lá e o pessoal te fala na hora. Por quê? Muda de motor para motor. E dentro de uma única marca, né, que no caso a Volkswagen, eu tenho vários motores. Então, se você tentar decorar de todos os veículos que possam aparecer na sua oficina, pode ser que você erra no diagnóstico. Então, cuidado. Use tabela técnica, né? Nosso cérebro não foi preparado para decorar tanto material técnico, e sim entender como funciona o sistema. Beleza, pessoal? Mais um aqui. Esse aqui é o Cobalt do Cairão. E aí, Cairão, um abraço, viu, meu irmão? Cairão também, grande amigo nosso, já é cliente também. Graças a Deus aqui a gente consegue ter um relacionamento bacana com nossos clientes e acabam se tornando nossos amigos também, né? Por isso que a gente mostra o carro do pessoal aí, sem nenhum tipo de restrição. O Cairão, motor GM aqui, ó, 1.8 no seu Cobalt, veio a questionar que o veículo dá uma falhadinha de manhã, ele não tem uma marcha lenta legal, ou até mesmo em arrancada, parece que ele dá um buraco e depois funciona o motor corretamente. Então a gente fez o teste e realmente ele não está 100% aqui, aparentemente o funcionamento da injeção eletrônica. Então nada mais justo do que fazer um check-upzinho bacana. Repare que nós já desmontamos algumas peças aqui e logo de cara, pessoal, né, antes de falar ali TBI e tudo mais, no começo, onde entra o ar, ó, aqui é a caixa do filtro de ar, aqui dentro está o elemento filtrante, aqui eu já tenho um sensor que eu vou falar dele, e aqui o ar passa por uma tubulação para ir para o motor, ó, lá na TBI, eu tenho a mangueira, tá vendo? O que é interessante a gente ver? Essa mangueira, pessoal, ela tem que estar íntegra, tá bom?
logo na desmontagem para verificar, o que a gente já conseguiu ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó, um corte, tá vendo? Mas um corte, Fernando, e aí? Pode, não pode? É urgente isso daí? O que isso aí pode acontecer? Primeiro, e mais simples, o ar tem que vir pela caixa do filtro de ar, passar pelo elemento filtrante, que é o próprio filtro, e aí entrar no motor limpo. Eu não posso ter sujeira caindo dentro do motor. E não é sujeira grande, uma folha, uma pedra. É literalmente poeira, pó. Não posso que ela entre no motor, se deposite lá nos pistões dos anéis. Isso danifica o motor. Então, se eu tenho ar entrando pelo filtro, bacana, vai dar conta de filtrar, desde que o filtro esteja em dia, em ordem, e vai entrar limpinho lá no motor. Mas aí eu tenho um furo na tubulação, gente, ó, por onde o ar vai conseguir entrar mais fácil? Lá pelo filtro, né, tendo a resistência do filtro, ou por aqui, por esse corte? Por aqui. Então ele vai entrar sem filtrar, primeiramente, e pode cair lá no motor. Ó o tanto de poeira que junta, né, com o decorrer dos meses aí, no motor. Esse pó está presente na atmosfera, então ele vai entrar mesmo. Então esse já é um problema desse corte. Segundo, nós temos um sensor aqui, ó, tá? Que é o sensor de temperatura e massa de ar, tá? A Chevrolet usa muito esse sensor. Esse cara, pessoal, ele é o responsável por medir a quantidade de ar, a massa de ar que está entrando no motor, faz um cálculo em cima disso e também a temperatura do ar. E para que isso, pessoal? Simplesmente para auxiliar no funcionamento da injeção eletrônica. A injeção eletrônica ela veio para fazer o motor funcionar perfeitamente em todas as situações, no frio, no calor, acelerando com muito ar, em marcha lenta com pouco ar. E para isso acontecer, ele tem que ter sensores. Esses caras que mostram para a injeção eletrônica, né, o módulo, qual que é as condições adversas que nós temos para daí jogar o combustível na quantidade certa, para daí abrir a borboleta na quantidade certa. Então, a queima do combustível ela se comporta de maneira diferente, quando o ar está quente, quando o ar está frio. E se o motor souber a temperatura do ar e mais a massa de ar que está entrando, a quantidade, ele vai saber dosar o combustível pelos injetores, os bicos injetores. Daí eu tenho um funcionamento muito bacana, em diversas situações aí o motor se regula, tá? Então o que eu tenho aqui? O sensor está tentando calcular a quantidade de ar que está entrando, só que ó, o sensor está aqui, a mangueira é instalada aqui, ó. Depois do sensor eu tenho um corte na mangueira, seria esse aqui, ó, um corte. O sensor está aqui, o corte se encontra aqui. O sensor vai conseguir calcular o ar que está entrando depois dele, pessoal? Não consegue. Então acaba entrando o ar falso, tá? O ar não calculado. Daí a injeção eletrônica, né, baseando-se só no ar que está passando por aqui, manda uma quantidade de combustível, entra mais ar por aqui e aí tá feita a bagunça. Aí eu não tenho uma marcha lenta legal, eu posso ter um corte na hora da aceleração, posso ter o veículo morrendo, posso ter a luz da injeção acesa, que tem alguns carros que percebem esse mau funcionamento. Então, olha lá, um simples corte numa mangueira de ar me acarreta aqui um funcionamento irregular em toda a injeção eletrônica, tá bom? E a prova de que entra sujeira também é isso daqui, ó. A TBI que tem que receber ar limpo, pessoal, olha aqui, ó. Muita gente vai dizer, quem conhece, que também isso aqui é carbonização, tá? E de fato é. Eu tenho aqui na mangueira, ó, uma mangueira a mais, que pega os gases aqui, ó, lá do cárter, né, e joga lá. Então suja mesmo, isso aqui é natural. Porém, quem me garante que isso aqui não podia estar mais limpo se eu tivesse uma mangueira íntegra e o ar passando só filtrado lá dentro do motor, tá? Não sei, né? Com certeza eu teria algo mais limpo. Então aqui, pessoal, nós estamos, né, trabalhando no diagnóstico. Tem mais coisas para verificar, mas já aproveitou aqui que nós estamos fazendo o vídeo, já mostrou algumas coisas que a gente achou, tá? Outro detalhe também, pessoal, a aplicação de vela desse veículo, né, até o próprio Cairão sabia, tá? A aplicação de motor 1.4, isso aqui é 1.8, não pode, tá? Por mais que deu algum problema lá com as velas antigas, que eram do 1.8, mas não pode. Também leia sempre o código das velas, descrição, veja se é para o motor. Com certeza isso daqui está atrapalhando também o funcionamento do motor, tá bom? Então a dica hoje foi aqui, ó, sensor de massa e temperatura de ar. De novo, TBI, borboleta eletrônica suja, temos que limpar isso daqui, não pode ficar assim. Borboleta fica com um ângulo maior para o ar poder passar ali, principalmente em marcha lenta.
e verifique os detalhes, né, pessoal? Aqui, ó, cortes e tudo mais. Enfim, a revisão tem que ser revisão, tá bom? Tem que ser bem feita. Senão a gente vai ficar um detalhezinho aí pro seu cliente, ou ele vai retornar com o mesmo problema, tá? Então não tenha pressa, peça o tempo necessário, faça o diagnóstico necessário, passe para o cliente, aí sim você vai estar se resguardando e oferecendo de verdade um trabalho com qualidade, né? Precisa ser muito mais técnico para trabalhar com essa área aqui, de verdade. Beleza, pessoal? Galera, por hoje foi isso. Voltando aí, agradeço demais quem está acompanhando os vídeos. A gente está acompanhando os comentários aí que a galera tá deixando. A gente está tentando responder todo mundo, né, que deixa as dúvidas de fato. E a gente quer manter as portas abertas desse jeito, tá bom? Pessoal, tá muito bacana. Se continuar nesse ritmo aí da galera se inscrevendo, indicando para os amigos, a gente vai conseguir bater a metinha lá do primeiro ano, para esse canal aqui crescer muito, a gente conseguir ainda mais divulgar essas dicas aí para mais gente também, tá joia? E para você que é inscrito, não deixe de deixar o like, não esqueça de deixar o like, não esqueça de deixar o seu comentário aí. Diz para nós, pessoal, como é que tá, se tá gostando, se não tá também. A gente quer saber tudo, tá bom? E do mais, é isso, pessoal. Valeu e até mais.